Caros alunos, bem-vindos a mais uma semana do nosso curso Mensagem Cristã 1, Revelação e Fé. Esta semana abrimos a unidade didática 8, intitulada Creio em Deus Pai, o primeiro artigo do nosso credo. Ora, no primeiro e no segundo capítulos, vamos analisar como Deus se foi revelando e foi sendo entendido no Antigo Testamento enquanto Pai do povo, um Pai que educa, que ajuda a crescer e que o protege, e ainda também um Pai que perdoa as faltas do povo. No terceiro capítulo, vamos observar então a revelação de Jesus Cristo, que nos fala de Deus como Pai, Abba, e que nos mostra uma relação particular de um filho para com um pai, e que por ele, também nós, somos filhos no Filho. Por fim, no último capítulo, analisamos também como Deus se revela enquanto uno e trino, um Deus que é trinitário. Ora, para nos ajudar a compreender melhor esta unidade didática, perguntámos ao professor Juan Ambrósio de que modo é que a revelação de Jesus acerca de Deus como Pai é uma novidade em relação ao entendimento do Antigo Testamento. Uma das afirmações centrais da fé cristã formula-se desta maneira: creio em Deus Pai, ou quase que me atrevi a dizer creio em Deus como Pai. Creio que Deus é Pai para mim, creio que Deus me sustenta e me dá a vida. Por que é que nós podemos dizer isto? No fundo, se pensarmos bem, é um atrevimento. Como podemos falar de Deus desta maneira? Uma ousadia, mas é uma ousadia totalmente inventada ou brota de uma relação, brota da própria revelação de Deus? Se olharmos com alguma atenção, veremos que esta intuição de que Deus pode ser apelidado Pai já existe no Antigo Testamento, embora seja ainda assim uma relação um bocadinho que quase que longínqua, porque Deus é o Pai do povo, Deus é o Pai do profeta, Deus é o Pai do rei, e portanto já há esta noção de que há alguma relação de proximidade que pode ser tipificada, pode ser dita como um Pai. Mas as coisas mudam radicalmente no sentido da sua intensidade, da sua plenitude, do seu aprofundamento, quando essa revelação de Deus é dita pelo próprio Jesus, quando Jesus nos fala de Deus. E aí fala-nos de um Pai pessoal, de um Pai ternurento, carinhoso, próximo. Ao olharmos para Jesus, o que vemos é que Ele nos revela uma relação de total e mútua pertença com o Pai. E a tal ponto que podemos mesmo dizer que Jesus não é aquele que simplesmente tem uma relação com o Pai, mas é aquele que é relação com o Pai. Não se trata aqui de uma questão do simples fazer, é uma questão do ser. Não é uma relação que pode ter ou não ter, é uma relação que o constitui na sua identidade pessoal, no seu núcleo existencial. Ele é verdadeiramente o Filho. Com isto, não se está aqui a dizer nada do ponto de vista biológico, não são esse tipo de afirmações que aqui estão a ser ditas, são afirmações teológicas. A relação que Jesus tem com o Pai e que o povo de Israel intuía com este Deus ainda com uma dimensão mais distante, mas a relação que Jesus tem com o Pai é de tal maneira íntima, é de tal maneira constitutiva, é de tal maneira de total e mútua pertença que a categoria mais apropriada para a expressar é a categoria de Pai e a categoria de Filho. Aliás, estas categorias que utilizamos exigem-se uma à outra, e é interessante que na sua revelação e depois na revelação cristã tenhamos utilizado estas categorias, porque se é pai, só se é pai na medida em que se tem um filho, e só se é filho na medida em que se tem um pai. Portanto, estas relações de paternidade e filiação mostram-nos como elas se exigem, como esta relação é verdadeiramente constitutiva de ambos. Jesus Cristo revela-nos então este Deus não como alguém distante, não como alguém só poderoso na autoridade. Essa era um bocadinho a imagem que vinha atrás. Agora mostra-nos esta proximidade quase que ternurenta, quase que carinhosa, notas quase que características também da maternidade. Por isso também se pode dizer que Deus é um pai maternal, como alguns autores até insinuam dizer de uma maneira que nos interpela, mas que me parece bastante interessante.
E esta relação não simplesmente funcional, não simplesmente biológica, não simplesmente do gerar a vida do ponto de vista biológico, mas do gerar a vida de um outro ponto de vista muito mais essencial, de gerar, sustentar, significar, dar sentido, apoiar, ou seja, uma vida que brota desta relação, que se fundamenta nesta relação, que vai sendo cada vez mais plena nesta relação. E essa é, de facto, a revelação de Jesus em relação a Deus. E esta relação é de tal maneira íntima que só pode ser dita de uma maneira. Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, Deus é verdadeiramente o Pai de Jesus. E nele, neste Jesus, cada um de nós batizados encontra também esta relação, vive também a partir desta relação. Em Jesus Cristo, cada um de nós é também Filho de Deus.